Olá, sejam bem-vindos ao Imobiliarismos. Essa daqui é a segunda aula sobre boas práticas no uso de assinaturas eletrônicas em documentos e contratos imobiliários particulares. E conforme eu já tinha mencionado na aula um, que era uma aula mais baseada em um raciocínio lógico, não técnico-jurídica, essa daqui é só sobre os aspectos técnico-jurídicos das decisões que embasaram a pesquisa que eu já tinha mencionado a respeito na aula anterior, a respeito do uso dessas assinaturas eletrônicas, de como elas são consideradas válidas ou inválidas. Eu quero deixar claro, porque eu mencionei em passant na outra aula, que essa pesquisa ela lidou com 250 decisões de segundo grau, tá? Eu estou destacando aqui. Isso daqui é uma anotação que eu faço para mim mesmo e essa aula vai ser toda em screencast, tá? Vocês não precisam prestar atenção em mim, vocês precisam prestar atenção na tela. 250 decisões de segundo grau sobre a validade de assinaturas eletrônicas em documentos particulares. A grande maioria foi dos estados de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Rio Grande do Sul, o que não é surpresa, porque se a gente somar esses 6 estados aí, a gente vai ter mais da metade da população do Brasil. Então, é bom para coletar amostras que tenham um certo nível de representatividade mais confiável, tá. Também teve decisões de primeiro grau, em mais ou menos 200 também, mas eu não elenquei essas decisões aqui, porque o que nos interessa são decisões colegiadas, tá. Não tinha tanta decisão monocrática aqui, a maioria era primazia para decisões colegiadas, tá. E o que que a gente fez, na verdade eu, né, eu não sei o que tô falando na segunda pessoa para ser científico, tem essa brincadeira, né, acham que se a pessoa da primeira pessoa do singular não é científico. Tudo bem, né. Tem aqui as boas práticas, falei dessas boas práticas na primeira aula, e agora eu vou abordar cada uma delas e explicar qual é a fundamentação, né. Nós vamos começar com a prática zero que é utilizar uma assinatura digital feita com certificado digital ICP A3 ou A4. Como eu falei, eu estou fazendo alguns pressupostos, porque agora essa aula é mais técnica, tá, então ela é direcionada a pessoas que já se relacionam, já têm uma certa experiência com direito, advogados, né, bacharéis. Então se você não sabe muito bem o que que é um certificado digital ICP A3, ou A1 ou A4, dê uma pesquisada, é bem simples de descobrir, eu até expliquei no outro, né, o A3 no outro vídeo, uma pendrivezinha, aquela com tela sem, que todo mundo usa para acessar o judiciário, então a gente sabe, nós sabemos. Sabemos, não perca tempo, Vitz. Vamos lá, aqui está o mapa decisório. Vamos lá, tudo começa aqui na MP número 2200-2 de 2001, esta daqui. Ela fundamenta todas as decisões, todo mundo em algum momento ou em outro vai mencionar essa MP aqui, e quando mencionar essa MP aqui, vai mencionar ela em relação a esses aspectos aqui. A gente já sabe que ela tem força de lei, que ela foi editada antes da emenda constitucional número 32 de 2001, então que ela está em plena vigência, né. O principal fundamento é o artigo 10º, né, o artigo 10 parágrafo 1º, o artigo 10 parágrafo 2º. Parágrafo 1º para certificados ICP, o parágrafo 2º para os demais meios de assinatura eletrônica. A gente pode olhar direto aqui nessa MP, vamos encontrar o artigo 10, aqui ó. Consideram-se documentos públicos ou particulares para todos os fins legais os documentos eletrônicos de que trata-se a medida provisória. O primeiro, ó, certificado digital. Declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP Brasil. Eles presumem-se verdadeiros em relação aos signatários na forma do artigo 131 do antigo Código Civil, né, que depois no novo Código Civil virou artigo 219. Vocês estão vendo aqui. Então, esse é o clássico motivo de não aceitar uma assinatura eletrônica que não seja feita por processo de certificação disponibilizado pelo ICP Brasil, que gerou a melhor prática, que por si gera menos recusa na validade daquela assinatura eletrônica, que é a se dizer que esta assinatura eletrônica não possui certificado emitido por uma autoridade certificadora ICP, e daí não aceitam aquela assinatura eletrônica. Lembrando que geralmente as assinaturas eletrônicas vão gerar problemas quando elas são questionadas pelo próprio juiz de ofício, sem provocação, acontece um monte. O juiz resolve, o de primeiro grau, que ele quer saber se aquilo lá era ICP, se aquela assinatura é válida, se tem provas. Aí depois o STJ vai dizer que isso não deve ser feito porque desequilibra a relação processual, mas não importa, tá, não, a gente não está aqui para julgar, só para reconhecer que é assim que acontece, ou então a parte impugna, diz: "Eu não assinei, eu não reconheço a validade dessa assinatura",
e daí o que acontece? Tem que provar que aquela assinatura podia ser utilizada, chega aí no parágrafo primeiro ou no parágrafo segundo também, que vai dizer se é daqui aqui o disposto na medida provisória não impede que se utilize outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP. E vê que diz aqui, ó, meios de comprovação da autoria e integridade, não precisa ser plataforma de assinatura, mas tudo bem. Desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa que for o custo do documento. Então, é aqui no parágrafo segundo que eu acabei de ler, a gente já começa a ver indícios da outra boa prática, que é não fazer assinaturas híbridas. Não, não, desculpa, não é essa daqui. É constar em algum lugar no contrato, por exemplo, que as partes concordam em utilizar especificamente o método de assinatura eletrônica escolhido, que é só um reflexo daquele parágrafo segundo, tá. Vamos fazer as assinaturas híbridas, não está em lei nenhuma, depois eu vou explicar por quê. E ok, esse daqui é o fundamento primeiro para essas 2 coisas, é o primordial. Por que que tu tem que utilizar uma assinatura feita com um certificado A3 e por que que isso facilita que se reconheça? Porque todo mundo vai direto aqui onde eu mencionei, no parágrafo primeiro e diz: "Ah, essa assinatura não é ICP". E daí tem que ir para segundo grau e às vezes no segundo grau diz: "Não, essa assinatura não é ICP". E daí vai para o Supremo, desculpa, vai para o Superior Tribunal de Justiça, e é por isso que a gente tem esse RESP que eu estou marcando aqui agora, né, o 2159442. Que foi exatamente o que aconteceu. Em primeiro grau disseram: "Não, tem que ser ICP", em segundo grau disseram: "Não, tem que ser ICP". E daí chegou lá no STJ que disse: "Não, não precisa ser ICP". Aí a gente tem aqui a MP, como vocês podem ver eu destaco aqui também a lei 11.419, que é sobre a informatização do processo. Ela não vai ser usada para fins de documentos particulares, de relações imobiliárias, porque ela trata mais de documentos processuais. E daí lá ela vai dizer sim, tem que ser ICP. Isso daqui é mais o fundamento para não aceitarem procuração, né, assinada com gov.br, por exemplo, mas não nos diz respeito. Tá? Então, o que, que a gente viu até agora das boas práticas? A gente viu a zero, usar uma assinatura digital feita com um certificado digital ICP A3 ou A4, e a gente viu a 1, o pessoal tem que concordar em utilizar, tem que ser específico, senão vão dizer que você não está em acordo com a MP 2200-2 de 2001. Isso vai enfraquecer a sua posição, não quer dizer que não vai ser aceita aquela assinatura, mas vai ter mais possibilidades, é por esse fundamento aí. Vamos aqui por 2, ó, não fazer assinaturas híbridas de nenhum tipo. Isso não está em nenhuma legislação, o único motivo é que tem muito pouca jurisprudência e quando tem isso gera bastante confusão. Tem juiz que está aceitando, que não está aceitando e outros que não estão aceitando os de assinaturas híbridas em que a pessoa uma assina com um A3, outra assina com um DocuSign, qualquer coisa sign, ClickSign, né, qual você quiser. Ou então tem pessoas até que assinam à mão, assinatura manuscrita, e devido a uma assinatura manuscrita digitalizada, junto com uma assinatura feita eletronicamente. E daí a discussão, em cima de discussão, enfraquece a sua posição, você fica com mais chances de ter aquele método de assinatura considerado inválido, porque ainda não há um consenso e jurisprudencial no sentido de decisões que se repetem. E daí agora vamos para o terceiro. Não usar meios excessivamente frágeis. Eu coloquei aqui ó, no sentido de poucos fatores de autenticação. Com o que é que isso aqui se relaciona? Tá? Isso aqui se relaciona diretamente com duas coisas. A primeira delas é isto aqui. O RESP 2159442. Este aqui. Tá? Porque nesse RESP, tá, tem uma coisa que é abordada também de uma forma lógica, embora tenha um fundamento, que é a questão dos fatores de autenticação. Aqui está o acórdão, tá? Eu estou só na ementa, eu só sublinhei a ementa, tá? E fatores de autenticação, eles dão conta do controle de autenticidade. E o controle de autenticidade. E eu estou usando esse recurso especial porque ele, de uma forma ou de outra, já é um precedente importante, já começa a ser utilizado em várias outras defesas feitas em segundo grau, inclusive em decisões também de desembargadores, para poder fundamentar o motivo de se aceitar outras assinaturas que não sejam ICP, é que se diz a autenticidade, que é saber que quem assinou é realmente quem assinou e não outra pessoa, depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação. Aqui se dá exemplo, ó, login, senha, código enviado por mensagens eletrônicas instantâneas, gerados por aplicativos, leitura biométrica, facial, papiloscópica, etc. Tá? Então, o que que acontece? Quando a gente vem aqui
e não segue essa boa prática que a gente usa meios excessivamente frágeis, por exemplo, só um e-mail que você enviou, uma mensagem de WhatsApp, mensagem direct no Instagram, pelo Messenger. Significa o quê? Você está só vinculando toda a validade daquela assinatura ou daquele aceite que foi além de você poder questionar isso, né, se realmente foi uma assinatura. O aceite foi dado, por exemplo, a um documento, uma autorização de venda ou então a um contrato de locação e demais avenças imobiliárias particulares. É muito fácil quando a parte ou até mesmo como eu disse, o juiz de ofício que, segundo o STJ, não poderia fazer isso, mas alguns fazem. Invoca-se a faculdade de verificar se aquele docu e de solicitar que seja verificado se aquele documento realmente foi assinado de uma forma válida. Você vai ter só um endereço de e-mail, se é mensagens de WhatsApp, print, vai colocar print de WhatsApp, print de Instagram de um perfil que pode ser de qualquer um. Isso não só vai ser frágil para autenticação, tá, e eu volto aqui, me reporto novamente a esse RESP, não vai ser frágil só do ponto de vista da autenticação, como também aqui do item 6 ó, controle de integridade, o item 6 da ementa daquele acordo, que é saber se o documento não foi alterado depois daquela assinatura, tá, então não se sabe se o conteúdo do documento realmente é válido. E basicamente é isso, tá, é isso que fundamenta. Depois a gente tem a outra prática que é usar plataformas de assinatura eletrônica reconhecidas e de preferência com sede no Brasil. Qual é o fundamento aqui? Não está baseado estritamente numa lei, tá? Eu me reporto novamente a esse RESP aqui, 2159.442, mas é o seguinte, o que que a gente está vendo que a ministra, aqui a ministra Mansi Andrighi, acho que assim se pronuncia o nome dela, está levando em conta aqui. Ela está levando em conta plataformas de assinatura digital, né. Ela está usando como referência saber se é possível, tá aqui ó, saber se é possível e de presunção de veracidade de assinatura eletrônica certificada por pessoa jurídica de direito privado, tá. Então o cerne aqui dessa controvérsia, o problema está acontecendo em torno de uma certificação de assinatura eletrônica que foi feita por uma pessoa jurídica de direito privado, e aí foi uma dessas plataformas de assinatura, não foi e-mail de ninguém, que é pior ainda, mais difícil ainda. Então o que acontece? O que você quer saber é se você está usando uma plataforma que de certificação de assinatura que seja confiável, que seja confiável. E para ela ser confiável, certamente não vai adiantar ser uma plataforma estrangeira, que está longe da nossa jurisdição, uma plataforma pequena que não é reconhecida. Ah, não. Então, se você utilizar plataformas de assinatura eletrônica reconhecidas e de preferência com sede no Brasil, primeiro, vai ser mais fácil se introduzir dentro do que a gente já tem de jurisprudência, tá, que é a utilização dessas plataformas, e mais, vai ser mais fácil também de se conseguir, obter decisões judiciais que eventualmente solicitem para essa plataforma que apresente documentos, apresente logs, inclusive já vi entre essas decisões tinham algumas, tá, em que havia discussões consumeristas, que buscando responsabilizar a plataforma por falha na prestação do serviço. E eu lembro até como é que era o caso, tinha que dar uma selfie, um dos fatores múltiplos de autenticação era uma selfie da pessoa segurando seu documento, e parece que eram falsários que simplesmente enviaram uma foto do próprio documento de identidade da pessoa, e isso foi considerado como uma prestação falha no serviço. Aí a gente passa por quinto, nessas plataformas utilizar vários fatores de autenticação, não apenas um ou 2. Isso clara o contexto probatório. Isso novamente nos remete ao RESP 2159.442, e isso vai lá para a questão novamente que eu tinha mencionado, dos múltiplos fatores de autenticação. E isso ela está falando, por exemplo, aqui no item 5, ó, o controle da autenticidade depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação. Ou seja, quanto mais, melhor. Novamente, a gente tem aqui uma fundamentação jurisprudencial. Já não estou mais falando só de uma decisão, de um raciocínio lógico, estou falando de um raciocínio que agora se baseia numa decisão do Superior Tribunal de Justiça, bem dessa parte aqui que agora eu estou sublinhando, tá? Beleza, a gente passa para o próximo. Não usar gov.br.
Essa é importante, muita gente usa, porque sim, tem juízes que aceitam e tem juízes que não aceitam. E daí agora a gente volta aqui para esse mapa normativo decisório e a gente vai ver que até o momento a gente estava falando desta MP aqui, tá, que é a MP que instituiu o uso de assinaturas eletrônicas no Brasil, regulamentou o uso dessas assinaturas eletrônicas. Eu mencionei em grande parte o RESP 2.159.442, que serve de referência para várias dessas boas práticas. Daqui a pouco eu abordo esses, só como título de observação, esses outros artigos aqui, que são todas as fundamentações legais que foram utilizadas nesse RESP. E daí a gente tem o seguinte, para gov.br a gente tem regulamentação específica, e essa regulamentação específica está aqui, bem aqui. Na Lei 14.063 de 2020 e no Decreto número 10.543 de 2020, que regulamenta partes da Lei 14.063 de 2020, tá? E a gente tem os dois aqui, ó, esse aqui é o decreto, e eu tô marcando aqui no decreto, ó, que alguns juízes e desembargadores no país rejeitam assinaturas feitas com o assinador do gov.br, assinador.it.br, com o seguinte fundamento, artigo 2º, parágrafo único, inciso 1º, para processos judiciais, e daí o inciso 2º, a linha A, para documentos, né, interações eletrônicas entre pessoas naturais. A mesma coisa, então você pode ver, a mesma coisa vai acontecer com a Lei 14.063, que está aqui agora, as observações que eu estou fazendo estão aqui, em que alguns juízes embargadores tal, do país rejeitam as assinaturas feitas com o assinador do gov.br, a mesma coisa, artigo 2º, parágrafo único, inciso 1º, para processos judiciais, e eu inclusive vou abrir esse decreto e essa lei, vou abrir a lei, tá aqui ó, artigo 2º, essa aqui é a Lei 14.063. Parágrafo único. O disposto neste capítulo não se aplica. No nosso caso específico aqui dos documentos imobiliários é, inciso 2º, a interação, a linha A, entre pessoas naturais ou entre pessoas jurídicas de direito privado. Aqui não está dizendo que não vale ou que é forma de defesa, mas não interessa o que eu acho que está dizendo aqui. O que interessa é que tem juízes e desembargadores que interpretam isto e, agora eu vou para o decreto 10.043, pá, aqui ó, decreto 10.043, e interpretam isso junto do artigo 2º, ó, parágrafo único, disposto neste decreto inteiro daí, não se aplica. E vamos lá, ó, inciso 2º, a interação eletrônica, a linha entre pessoas naturais ou entre pessoas jurídicas de direito privado. Não se aplicaria. Não está dizendo aqui que é forma defesa, mas vamos dizer, não serve, é um tipo de assinatura que não serve para celebrar contratos, para fazer avanças, para interações eletrônicas entre pessoas naturais ou entre pessoas jurídicas de direito privado. Pá, tá? Não adianta chorar, isso existe. E enquanto isso for assim, isso dá origem a essa melhor prática de não usar o gov.br. Não usar o gov.br. Por quê? Porque essa Lei 14.063 mais o Decreto 10.543, elas duas são interpretadas da forma que eu mencionei, acabei de mostrar, e isso adiciona um risco a mais, lembrando novamente que outros juízes consideram que é plenamente aplicável e que esse artigo 2º, tanto do Decreto 10.043 quanto da Lei 14.063, não torna essa forma defesa, tá? Então é bom pensar 2 vezes antes de fazer isso. Por fim, tem uma outra boa prática, aí essa boa prática é de validar, testar a validação do documento pensando no contexto probatório, e é simplesmente todo mundo que é advogado ou que tem uma certa expertise em lidar com questões judiciais, você pode ser um paralegal, né, pode ser um assessor e bacharel, não necessariamente um advogado, você vê lá que tem que ser possível elaborar provas, né? Tanto em consonância com o que a gente viu aqui no recurso 2.149.442, na coisa especial. Afinal, uma hora você vai ter que mostrar os logs quando estiver discutindo. Eu, por exemplo, não lembro onde está aqui a questão dos logs, então eu vou buscar nessa decisão log. Aqui, ó, login, logs, está aqui o relatório de logs. Então, o que que aconteceu? Hipótese em que as partes, no legítimo exercício de sua autonomia privada, elegeram um outro meio, né, um meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica com o uso de certificação não emitido pelo LCP Brasil.
E o tribunal de origem considera a assinatura eletrônica em modalidade avançada insuficiente para evitar abuso ou fraude, apesar de constar múltiplos fatores de autenticação constante do relatório de logs. Então você vê se quando você vai verificar a sua assinatura eletrônica, você mesmo consegue acesso a isso, porque você vai ter que mostrar. Isso vai ter que ser mostrado. E esses são os aspectos gerais, a fundamentação geral, como vocês veem, ela não é complicada. Ela é baseada na MP 2202 de 2001, especialmente no seu artigo 10, parágrafo primeiro e parágrafo segundo. Primeiro mostra a melhor prática de uso de um certificado digital ICP, e o segundo, certificados, assinaturas que utilizem outros meios eletrônicos de comprovação, não ICP. E daí a gente ainda afunila isso para uso de plataformas de assinatura que tornam mais seguro. Se sair usando outros meios eletrônicos como e-mail e o WhatsApp, por exemplo, a gente acabou de ver que, por causa dessa fundamentação aqui, mais as decisões do RESP 2159442, você não vai ter tanto respaldo, vai aumentar o risco. Pode passar tudo bem, todos considerarem muito bom aquele e-mail que você utilizou, assim como não. Risco aumentado. Olha o seguinte agora, depois disso, como vocês vão ver, tem muito mais coisas aqui, ó. Por exemplo, tem a lei 10.931, isso daqui eu não vou mencionar, porque isso aqui dispõe sobre assinatura eletrônica em cédula de crédito bancário, tá? É por uma outra questão, eram anotações que eu estava vendo, enquanto porque essas 250 decisões que eu disse que eu pesquisei, aqui ó, 250 decisões de segundo grau, foram mais decisões, não foi só 250, só que nas outras tinha esse tipo de coisa aqui, né. Tinha esses dispositivos menos utilizados, ó, nas fundamentações, eu botei menção honrosa que eu uso para mim, né, pra depois eu conferir. Tem, por exemplo, o decreto 8.936, no Código de Processo Civil tem outros artigos, ó, o 105 parágrafo primeiro falando sobre a procuração, daí já não é a questão imobiliária. Enfim, tem várias coisas, várias coisas que não dizem respeito a gente, não tirei. Tem, por exemplo, portaria do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, né, que vai mencionar a certificação digital como um recurso crucial, vai explicar tecnicamente como é que funciona, e é muito útil para processo, para você argumentar, ter riqueza técnica, mas não é o que a gente está fazendo aqui. Que daí seria avançado e ia ser muitas horas, né. E daí depois outras coisas que eu menciono, só para falar agora, eu já expliquei todas as melhores práticas, então só para esmiuçar e a origem delas. Só para esmiuçar o RESP, ó, que era legal a gente guardar? Que eles vão falar do artigo 10, o parágrafo 2º da MP, dizendo que é permitido a utilização de assinaturas eletrônicas com certificados não emitidos pela ICP. Eles vão mencionar o 411, inciso 1º do Código de Processo Civil, para explicar que existe presunção de autenticidade de documento particular, quaisquer que sejam, que não forem impugnados pela parte, né, contra quem eles foram produzidos. Então, se as partes não estão criando problema em relação àqueles documentos, o STJ, nesse recurso especial, está dizendo o seguinte: então não tem porquê, de ofício, o juiz levantar ali um questionamento ele mesmo da autenticidade, porque ele não seria a parte contra quem o documento estaria sendo oposto. Depois eles citam também no RESP 2159, artigo 139, inciso 1º do CPC, dizendo que tem que ter igualdade de tratamento entre as partes no processo, vedando essas iniciativas judiciais que criam desequilíbrios, mencionando isso, o juiz de ofício dizer que aquele documento, talvez não seja verdadeiro entender, está impugnando de ofício. Depois menciona aqui a Lei 14.063, definindo os tipos de assinatura, para vocês verem aqui essas questões de interpretação, porque a Lei 14.063 nela mesma diz que não se aplica a interações eletrônicas entre particulares, mas os ministros entenderam que mesmo assim é válida as definições dos tipos de assinatura eletrônica, mesmo que não seja para particulares, tá. Falam também do 107 do Código Civil, que faz o que? Ele estabelece o princípio da liberdade de formas na declaração de vontade, exceto se tiver forma específica exigida em lei. Nesse caso não tem, né, você vai fazer um contrato de locação, não tem uma forma específica dizendo que não pode utilizar assinatura eletrônica, seja especificamente na lei de locações. E artigo 369, que permite que as partes utilizem todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos. Então mesmo que tenha uma outra rusga a respeito da validade daquela assinatura, existem outras formas de se provar que inclusive você pode argumentar utilizando todos esses meios, né, os logs, os fatores de autenticação. Pode ver que isso aqui tem uma ligação muito forte com essas boas práticas, porque elas dizem
em relação aos meios legais e legítimos para provar a verdade dos fatos, né, e o que que é isso daqui se não práticas que ajudam a provar a verdade dos fatos. E depois a gente tem mais algumas observações que eu fiz aqui só sobre o uso do Código de Processo Civil, né, e daí eu tô falando aqui essa questão vai ter uma aula que eu vou gravar só para ela, que é o fundamento para considerar válido o título executivo extrajudicial assinado eletronicamente. Nesse recurso especial que a gente acabou de ver, o RESP 2159, né, foi considerado válido, o título executivo, tinha até uma busca e apreensão do veículo. E o fundamento para isso é o artigo 774, inciso 12, parágrafo 4, que vai dizer que nesses títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, tá, só que a gente tem que prestar atenção no seguinte: dispensada a assinatura das testemunhas, ó, quando a sua integridade for conferida por provedor de assinatura, e daí tem a seguinte questão: o que que é o provedor de assinatura, tá, o que que é? Ali foi considerado válido e como título executivo, porque tá no ali eu quero dizer aqui, recurso especial 2159.442, porque tinha uma plataforma de assinatura e tinha vários pontos de autenticação, né, fatores de autenticação, mas eu não fiz um estudo especial sobre a questão de dispensar as testemunhas, então assim, ó, cuidado, eu não estou dizendo que tem executividade, inclusive eu estou dizendo que tem que prestar atenção na executividade, essa parte aí tem que ser olhada com muito cuidado. E depois a gente tem também no CPC o fundamento, né, para considerar um documento particular eletrônico autêntico, que vai ser o artigo 411, que também está mencionado aqui no STJ, ó. Artigo 411, inciso primeiro, e aqui o 411 eu também ressaltei os incisos segundo e terceiro. No segundo é uma questão de se considerar o documento autêntico por meio de certificação eletrônica, tá, e a certificação eletrônica está com tipo aberta, que não se define o que que ela seja. E no 3 a questão de que se a parte contra quem foi produzido o documento não impugnar o documento, esse documento é verdadeiro, né, inciso terceiro. E aqui no 1, inciso primeiro do RESP, a gente vê a presunção de autenticidade dos documentos não impugnados. E por fim a gente tem a aceitação de documentos eletrônicos no artigo 441 do CPC, isso também aparece nessas decisões, e diz que aqueles que forem produzidos e conservados com observância da legislação específica, que alguns vão dizer que é a MP 2200-2, devem ser aceitos. Eu fiz uma análise relâmpago aqui, mas está toda a fundamentação, se você quiser você pode dar um pause e ficar lendo esse mapa normativo decisório e se divertindo com ele, ó. Nesta parte aqui, né, que tem todos os artigos, dá para ler, mas eu não vou daí transformar isso numa aula excessivamente tediosa, ela já é tediosa do jeito que é, então ia ficar muito mais. E depois se quiser dar uma olhadinha nesses dispositivos mencionados nas fundamentações, uma menção honrosa, tem muita coisa aqui também que você pode pesquisar em jurisprudência, para ver detalhes daí de processos mais sensíveis e também mais específicos, né, que não tem jurisprudência formada no sentido de que são várias decisões reiteradas, mas aqui tem muita coisa, ó, tem muita coisa para você dar uma olhada e expandir seus conhecimentos a respeito do uso das assinaturas eletrônicas. Daí isso aqui a gente vai para contrato particular e do ramo imobiliário, título executivo, cédula de crédito bancário, cédula rural, documentos processuais, a distinção entre documento processual e documento não processual, isso é muito importante para a aplicação dessa lei aqui, que é a 11.419 de 2006, só que daí assinaturas eletrônicas em geral, que não é o nosso tópico aqui. Eu fico mais uma vez por aqui e, novamente, se alguém quiser me contatar, discutir mais sobre isso ou obter talvez alguns dados que eu coligi durante esse estudo, que foi bem longo, eu estou à disposição. Podem me procurar por quaisquer meios que vocês descobrirem, no Instagram, tentar me mandar mensagem aqui no YouTube, ou o que a criatividade dos senhores permitir. Até breve.